Você sabe qual é a religião que muitos estudiosos apontam como a primeira monoteísta, aquela que acredita em apenas um Deus? Você acha que foi o judaísmo, cristianismo, islamismo? Não! Zoroastrismo. E eu vou mostrar como ela influenciou todas essas três monoteístas, grandes religiões que temos hoje, e como elas copiaram um monte de coisa do Zoroastro. Fica comigo. O zoroastrismo é uma religião persa que hoje é o atual Irã, tem por volta de 3.500 anos e o seu profeta é Zaratustra, ou em grego Zoroastro. Pois é, esse é o cara que trouxe uma série de doutrinas que depois a galera saiu pegando aí. Para Zoroastro ou Zaratustra, existia apenas um Deus principal, que é o criador de todas as coisas e que deveria ser adorado. Ele era a suprema bondade, a fé deveria ser direcionada a ele. O nome desse Deus é Ahura Mazda. Muito bem, esse Ahura Mazda tinha outras entidades que ele havia criado e ele deu livre-arbítrio para elas escolherem fazer o que era bom ou o que era ruim. E uma delas escolheu fazer o que era bom, que era o Spenta Mainyu, e tinha o outro, que era o Angra Mainyu, que escolheu fazer o mal. E esse daí era o que ficava causando o que a gente chama de dualismo, o combate entre o bem e o mal, já presentes nessa época do zoroastrismo. Basicamente, o Spenta Mainyu, do bem, é traduzido como espírito benigno ou espírito santo. E o Angra Mainyu é o espírito maligno, o capetão, tá ligado? A ideia do Satanás? Pois é, veio daí, cara. Mas não é só isso, porque no zoroastrismo, Zaratustra pregava sobre a existência de céu, inferno, em estado intermediário, porque poderia ter alguém para ser purificado aqui, entendeu? Que é o conceito de purgatório adotado pelos católicos mais lá na frente. E por que ele acreditava nisso? Porque ele também cria na imortalidade da alma e que haveria de acontecer um julgamento final. E para isso aconteceria a ressurreição dos mortos. E existiria um salvador para que todas essas coisas acontecessem. Esse salvador nasceria de uma virgem, através da semente de Zaratustra, que teria sido conservada miraculosamente em um lago específico. Muitas coincidências, você não acha? Pois é, além disso, ele pregava que existiria a renovação do mundo depois desse julgamento final. Essa influência persa veio através de Ciro, quando ele derrotou o Império Babilônico. Aquele Ciro, que é chamado de ungido Messias, lá em Isaías, sim, ele veio e libertou, entre aspas, os judeus, porque eles estavam sob o Império Persa. Mas ele permitiu que houvesse uma tolerância religiosa e eles foram lá reconstruir o templo. E eles ficaram por mais de 200 anos debaixo do domínio persa. Depois vieram os gregos e dominaram sobre eles. Aí eles sofreram a influência helenística também, a influência grega. E aí a gente fala isso em outro vídeo. Porém, contudo, entretanto, todavia, você vai ver que houve mudança no judaísmo. E antes eles acreditavam que depois da morte as coisas acabavam, não tinha mais nada. Você vê isso, inclusive, no livro de Eclesiastes. Só que depois eles mudam por causa dessa influência do zoroastrismo. Aí começa a acreditar em céu, em inferno, em ressurreição dos mortos, em julgamento final e tudo mais. E os judeus que começaram o cristianismo no primeiro século, eles estavam, obviamente, já influenciados por toda a doutrina zoroástrica. Não teve nada de revelação, você viu aí que eles basicamente pegaram uma série de elementos que há séculos e séculos antes deles terem a sua forma monoteísta, eles simplesmente já existiam e eles aplicaram para eles. Então, você pode, obviamente, continuar com a sua fé e tranquilo, não tem problema nenhum. O único problema é se você ficar falando que a sua é a verdade, que a sua é a revelação, entendeu? Que o seu Deus é o único e tal. Não, não é. Isso aí tudo é cópia, cara de pau, de muitas coisas, não só do Zoroastro, mas também de outras influências de outras religiões aí que eu ainda nem apresentei aqui ainda. Beleza? Mas é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!